O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá para o Santíssimo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, sejam todos bem-vindos à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Nós queremos também acolher e saudar os nossos telespectadores, os rádio ouvintes e todos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, TV, rádio, internet. A vós todos, nosso caloroso abraço, a nossa calorosa acolhida. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, esta semana nós estamos tendo na liturgia da missa, mais especificamente na liturgia da palavra, na primeira leitura, trechos retirados da epístola, da carta de São Tiago. E a carta de São Tiago, ela tem como tema a vivência da fé. A fé na prática. Isso mesmo. A fé na prática. E Tiago vai, ao longo desta semana, bater nesse ponto. A fé que não dá frutos é uma fé morta. Uma fé morta. E pode parecer para alguns que Tiago entra em contradição com Paulo, lá na carta aos Romanos, que afirma que a salvação, que a justificação se dá pela fé. Lê do engano. Lê do engano. Quem faz quem vê a doutrina de Paulo em choque com a de Tiago. Muito pelo contrário, são complementares. Por quê? Paulo fala que a fé salva, de fato, mas é a fé em Jesus Cristo que salva. E Tiago vai completar. Esta fé em Jesus Cristo, ela se torna evidente quando ela dá frutos. Quando ela dá frutos, ou seja, quando ela é praticada. Eu não posso dizer com a minha boca, encontrei Jesus, e não viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso não é fé. Isso é, ou melhor, isso é uma falsa fé. Então muitos dizem que encontraram Jesus, falam em Jesus, mas quando você vai ver, Jesus fica só na boca. No coração está o fariseu. O fariseu. Aquele que tem 2 pesos e 2 medidas. Todo o rigor para o outro e para mim, toda desculpa. Então, Tiago vai nos dar a chave de leitura para a fé autêntica. Qual é a fé autêntica? É aquela que dá frutos. É isso que é crer em Jesus Cristo. Não é apenas um assentimento da razão, mas é a adesão de vida aos mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus nos diz, vós sereis os meus amigos se viverdes os meus sacramentos, se viverdes os meus mandamentos,
Se nós seguimos os mandamentos de Jesus, se nós aderimos ao ensinamento de Jesus, se nós temos gosto pelo Evangelho de Jesus, se nós amamos Jesus, nós vamos nos esforçar para viver os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Isso exige de nossa parte um combate, exato, um combate espiritual, em duas frentes. Primeiro, externa, com as tentações que o mundo oferece. Segundo, interna, internamente, no meu eu, no meu íntimo. Porque já dizia o Papa Paulo VI, que o homem nasce bom, mas tem uma inclinação para o mal. Então, se nós não tivermos cuidado, essa inclinação tomará de conta. Então, nós temos que combater essa inclinação para o mal. E, no capítulo, no trecho específico de hoje, Tiago nos alerta contra o orgulho. O orgulho que se manifesta muitas vezes na nossa falta de humildade. Como é essa falta de humildade? Eu faço os meus planos e não pergunto se Deus está de acordo com eles. Não coloco Deus em primeiro lugar na minha oração. Não, eu vou para tal parte, vou trabalhar durante 2 anos, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Tá, trabalhar, se esforçar para ter as coisas, não é uma coisa ruim, não. É uma boa, né? É uma boa motivação. Contudo, nós temos que colocar a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos nas mãos de Deus. Senhor, se for do vosso agrado, que eu possa ir em tal lugar, ir lá com o meu trabalho, se for do vosso agrado, que eu possa adquirir isso e aquilo. Então, se nós não colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós estamos sendo orgulhosos. O próprio Tiago já nos dizia que um dos motivos das nossas orações não serem atendidas é porque nós pedimos mal, porque queremos gastar o pedido nos prazeres do mundo. E aí a nossa oração não é atendida. Veja só. Então, se você quer, por exemplo, ganhar um dinheiro bom, para gastar em noitadas, em orgias, em bebedeiras, em droga, em jogatina, numa vida desenfreada, desmantelada, do jeito que o diabo gosta, você acha que Deus vai te dar uma herança ou um prêmio de 50 milhões na loteria? Para quê? Para tu te afundares até o fundo do inferno? Então essa oração não vai poder ser atendida, vai? Não. Então nós temos que pedir ao Senhor que Ele nos dê os bens. Sim, nós temos que pedir. Mas nós temos que pedir que nós os utilizemos para a glória do nome dEle, o bem do próximo e a nossa salvação. Nós não podemos pedir uma bênção e transformá-la em maldição na nossa vida. E muitas pessoas fazem isso. Nós estamos cansados de ver, minha gente. Esse exemplo aqui que nós demos é um exemplo hiperbólico, não é? Bem assim, digamos, extremo. Mas nós devemos pedir a Deus tudo. Tudo. Tudo nós devemos pedir a Deus. Já dizia São Francisco de Sales, nós devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e fazer como tudo se dependesse de nós. E o que é que depende de nós, minha gente? O trabalho, o estudo, a oração. Viu? A oração. A vigilância sobre nós mesmos. Porque está escrito, aquele que está de pé, ore para não cair.
Então o orgulho muitas vezes nos cega e nos faz esquecer de Deus. Aqui está o grande perigo da prosperidade, seja ela material, seja ela espiritual, seja ela intelectual. Nós achamos que nós temos as coisas, ou conseguimos as coisas, pelo nosso esforço. E esquecemos de agradecer a Deus. Isso é uma cegueira que nos é dada pelo orgulho. O orgulho nos cega, em vez de agradecer, de louvar. Nós temos que agradecer, louvar e pedir ao Senhor. E pedir de acordo com a vontade dEle. Pedir de acordo com a vontade dEle, para o bem do próximo e o nosso próprio bem. Senão, nós estaremos esbanjando o pedido nos prazeres do mundo. Então, muito cuidado com o orgulho, com a soberba, com a autossuficiência, com o egoísmo, com o egocentrismo. Nós temos que ter muito cuidado. A soberba é o primeiro pecado capital. Dizem que Santo Antão do deserto passou 70 anos sendo tentado por Satanás. Olha o que é isso, né? O capiroto está ali, em pessoa, atentando Santo Antão no deserto. 70 anos ali, sabe? No pé. Você sabe? Imagine o aperreio. Se você passa numa rua e um cachorro avança em você já fica todo desconcentrado, não é? Já sai correndo, já fica com o coração na boca. Agora imagine o capiroto ali, 24 horas por dia, durante 70 anos. E aí um dia, Satanás cansou e foi embora. E quando ele estava se retirando, Santo Antão disse: finalmente eu me tornei santo. E vocês sabem o que o capiroto fez? Ele virou-se para trás e disse: te peguei. A soberba, um único momento de soberba, colocou todo o esforço de Santo Antão no lixo. Porque se ele tivesse dito: Senhor, eu te glorifico, eu te louvo, porque me libertaste da tentação do inimigo, porque me livraste da mão daquele que me odiava. Mas não, o que foi que ele disse? Eu me tornei santo. Nós sabemos que nós não nos tornamos santos. Quem que nos santifica é Jesus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por isso que nós temos que louvar e agradecer a Deus e pedir a Ele discernimento dia e noite. Porque, minha gente, se um Santo Antão do deserto tropeçou e caiu, imagine nós, que talvez não tenhamos uma vida de oração tão intensa, que não tenhamos uma força tão grande para resistir à tentação do inimigo, porque 70 anos de resistência é muita coisa, não é? Nós muitas vezes não resistimos a um bombom, a uma coxinha, não é? Então, a um cafezinho, mas ele resistiu. Mas por um cochilo caiu e teve que recomeçar tudo de novo. Ainda bem que Santo Antão viveu 105 anos, viu? Segundo Santo Atanásio, 105 anos, quer dizer que ele ainda pôde recuperar. Mas será que nós vamos ter essa graça de viver 105 anos? E será que nós vamos ter essa força que ele teve de combater o inimigo quase a vida inteira? Então, meus irmãos e minhas irmãs, Tiago nos oferece um verdadeiro manual de vida cristã, manual prático de vida cristã. Você quer saber como um cristão deve viver? Muito simples, leia a Epístola de São Tiago. Leia a Epístola de São Tiago, leia a Carta de São Tiago. Faça um estudo bíblico dela e você terá um roteiro de vida cristã. O que fazer para evitar o mal e praticar o bem.
E no Evangelho, Jesus nos convida a ser tolerantes. A ser tolerantes. Mesmo com os dissidentes, mesmo com aqueles que abandonam a igreja. Enquanto eles estiverem minimamente pregando, nem que seja uma pequena vírgula do Evangelho, não estarão contra o Senhor. Ainda haverá retorno. Então nós precisamos cultivar a virtude da tolerância, que nasce justamente da prática de uma das 14 obras de misericórdia, que é a 6ª obra de misericórdia espiritual: suportar as fraquezas do próximo. Suportar as fraquezas do próximo. Isso para casais, para filhos, para quem participa de pastorais, de movimentos, de associações. Quem caminha na fé tem que ter muita paciência com as fraquezas do próximo. Porque, meu irmão e minha irmã, fraquezas, defeitos, limites e imperfeições, eu tenho e você também tem. Então, como uma mão lava a outra, vamos nos ajudar uns aos outros, completando com as nossas qualidades as fraquezas, os limites, as imperfeições do nosso irmão, e ele completando as nossas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.